Caso de Clara Germana Celli, o exorcismo que assombrou a África do Sul. A história de Clara Germana Celli é uma das narrativas mais perturbadoras de possessão demoníaca documentadas no século XX. Caso ocorrido na África do Sul em 1906, continua a fascinar e aterrorizar aqueles que se deparam com seus detalhes. Clara era uma jovem de apenas 16 anos, estudante em uma escola missionária católica, e sua vida aparentemente normal tomou um rumo sombrio e inexplicável, levando a um dos exorcismos mais notórios da história moderna. O caso de Clara Germana Celli ganha um contorno ainda mais assustador quando se aprofunda na história de seu suposto pacto com o diabo. De acordo com relatos das freiras da missão onde Clara vivia, a jovem, até então considerada devota, teria confessado ao padre Erasmus em um momento de desespero que havia, por vontade própria, invocado forças malignas e firmado um pacto com o diabo. Esse ato, segundo Clara, teria sido motivado por uma mistura de curiosidade, rebeldia juvenil e um desejo de se libertar das restrições que sentia em sua vida na escola missionária. O pacto proferido em palavras. A confissão de Clara foi descrita como chocante. Segundo o padre, ela teria admitido que, em uma noite de solidão e questionamento espiritual, verbalizou um pedido de aliança com Satanás. Embora as palavras exatas de sua invocação não tenham sido registradas, Clara mencionou ter pedido poder e controle sobre sua vida, rejeitando a orientação religiosa que a cercava. Esse suposto pacto teria sido selado sem qualquer ritual ou testemunha, mas para Clara, os efeitos começaram a se manifestar pouco tempo depois. Os primeiros sinais do pacto. Logo após essa confissão, os comportamentos de Clara mudaram drasticamente. Ela começou a demonstrar uma aversão insuportável a tudo que estivesse associado ao sagrado. Cruzamentos diários com imagens religiosas, como crucifixos, faziam com que ela gritasse de maneira incontrolável, muitas vezes entrando em um estado de histeria. Água benta causava nela uma reação física, como se estivesse queimando sua pele, mesmo quando não havia contato direto. Além disso, Clara passou a exibir habilidades e comportamentos que ninguém conseguia explicar. Ela adquiriu fluência em línguas estrangeiras que nunca havia estudado, incluindo latim, alemão e dialetos antigos, e se tornou capaz de revelar segredos íntimos das pessoas ao seu redor, expondo detalhes de suas vidas que ela não tinha meios de saber. Uma força sobrenatural. Outro sinal aterrador que foi associado ao pacto de Clara foi a demonstração de uma força física sobrenatural. Apesar de ser uma jovem de aparência frágil, Clara conseguiu em várias ocasiões dominar adultos fortes que tentavam contê-la durante suas crises. Testemunhas relataram que ela se debatia violentamente, arrancando móveis do lugar e destruindo objetos ao seu redor, como se possuísse uma força que ultrapassava em muito sua capacidade física. Durante esses episódios, Clara também demonstrava comportamentos que eram interpretados como a personificação do mal. Ela sorria de maneira inumana, seus olhos pareciam mudar de cor e, em algumas ocasiões, testemunhas disseram que a temperatura ao seu redor caía drasticamente, acompanhada de cheiros pútridos inexplicáveis. As palavras do diabo. Em meio aos ataques de possessão, Clara frequentemente mencionava o pacto. Ela gritava frases desconexas, acusando-se de ter entregado sua alma e proferindo insultos em línguas desconhecidas. Em um dos momentos mais aterrorizantes relatados, Clara teria declarado que o diabo estava satisfeito com seu sofrimento, mas que nunca a libertaria, pois sua alma já pertencia a ele. Essas declarações reforçaram para os religiosos a gravidade do caso. Eles acreditavam que Clara havia realmente invocado forças malignas, e o preço desse ato era sua tormenta constante. Foi esse entendimento que levou a escola missionária a iniciar o exorcismo que marcaria a história do local e da igreja. Mistério e reflexão. O suposto pacto de Clara Germana Celli continua a ser um ponto de reflexão para aqueles que estudam o caso. Seria sua confissão um grito de ajuda de uma jovem lidando com traumas psicológicos? Ou realmente poderia ter ocorrido um evento sobrenatural que fugiu à compreensão de sua época? Independentemente das respostas, a história de Clara serve como um alerta para os perigos das escolhas impensadas e para os mistérios que cercam a interação entre o espiritual e o humano. O exorcismo.
Quando os comportamentos de Clara se tornaram insustentáveis, a escola missionária decidiu chamar 2 padres experientes para realizar o exorcismo: o padre Erasmus e o padre Horner. Durante o ritual, que durou dias, Clara lutava violentamente contra os religiosos, gritando insultos e blasfêmias, além de revelar segredos sombrios sobre as vidas dos presentes. Os padres relataram que a jovem frequentemente tentava se libertar das amarras e atacá-los, demonstrando uma força incomum. Testemunhas disseram que o ambiente ficava carregado, com quedas repentinas de temperatura e sons inexplicáveis, como sussurros e batidas. Durante o exorcismo, Clara teria confessado em meio a gritos o pacto que havia feito, clamando por ajuda e ao mesmo tempo resistindo à expulsão do demônio. O ponto alto do ritual de exorcismo, o clímax do exorcismo de Clara Germana Celi, foi marcado por momentos de puro terror e incredulidade. O ambiente, já carregado pelo peso das orações fervorosas e pelos gritos desconexos de Clara, atingiu um ponto de tensão máxima quando algo absolutamente inexplicável aconteceu. A jovem começou a levitar diante de uma congregação que havia se reunido para apoiar espiritualmente o ritual. Amarrada firmemente à cama para evitar que se machucasse durante os episódios de possessão, Clara se ergueu do colchão de maneira lenta e assustadoramente graciosa, subindo a uma altura impressionante de quase 2 metros. A visão era tão perturbadora que muitos dos presentes ficaram paralisados de medo, enquanto outros caíam de joelhos, recitando orações desesperadas. O padre que liderava o exorcismo ordenou que todos intensificassem suas preces, clamando pela intervenção divina. O grito final e a libertação. Conforme as invocações atingiam um fervor absoluto, Clara soltou um grito que ecoou como algo inumano. A intensidade do som foi tamanha que muitos taparam os ouvidos, enquanto outros descreveram uma sensação de tontura, como se o próprio ambiente tivesse sido abalado. Esse grito, agudo e prolongado, parecia carregar um desespero primal, um último protesto contra a força que expulsava. Após o grito, houve um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som de Clara desabando na cama com um impacto seco. Ela estava imóvel, a respiração ofegante, mas seu rosto exibia algo que não se via há semanas: serenidade. Quando abriu os olhos, eles pareciam claros e cheios de vida novamente. Ela murmurou algumas palavras desconexas, mas havia um tom de lucidez que indicava que algo havia mudado. Os padres, exaustos mas aliviados, declararam que o demônio havia sido expulso. A congregação se uniu em um cântico de louvor, enquanto Clara parecia lentamente recuperar suas forças. A jovem, que havia passado por um tormento inimaginável, finalmente encontrou a paz. Esse momento foi descrito como um verdadeiro milagre, um testemunho da força da fé e da persistência diante do inexplicável. As consequências. Após o exorcismo, Clara voltou à sua vida normal, mas os eventos deixaram uma marca profunda na comunidade local e na igreja. As freiras relataram que Clara parecia não ter memória do que havia acontecido durante o período de possessão. Apesar disso, ela retomou suas atividades na escola missionária e continuou vivendo de forma discreta. O caso de Clara Germana Celi é até hoje citado em estudos sobre possessão demoníaca e exorcismo, e muitos especialistas tentam encontrar explicações para os fenômenos relatados. Foi realmente um caso de possessão? Ou teria Clara sofrido de algum transtorno mental ainda desconhecido na época? O mistério continua. O caso de Clara Germana Celi permanece envolto em mistério, alimentando tanto debates científicos quanto espirituais. Seria esta uma manifestação do sobrenatural, um exemplo de forças que desafiam nossa compreensão? Ou seria uma tragédia amplificada por interpretações religiosas e culturais da época? Seja como for, a história de Clara Germana Celi continua a provocar fascínio e arrepio, lembrando-nos de que há muito no mundo que ainda não entendemos. Após os aterrorizantes eventos de possessão e o exorcismo que a libertou, Clara Germana Celi teve uma vida marcada tanto por momentos de tranquilidade, quanto pelo peso de um passado que nunca foi completamente esquecido. Embora tenha encontrado paz espiritual após o ritual de exorcismo, sua vida não foi inteiramente livre de desafios. Uma jornada de reconciliação. Depois da libertação, Clara passou por um período de recuperação física e mental.
As semanas que se seguiram ao exorcismo foram dedicadas à sua reintegração na comunidade e, principalmente, ao fortalecimento de sua fé. As freiras que cuidaram dela relataram que Clara, antes inquieta e questionadora, tornou-se profundamente devota, passando longas horas em oração e meditação. Ela buscava expiação pelo pacto que alegava ter feito, um erro que, segundo ela, foi motivado por um momento de vulnerabilidade e rebeldia. Clara se manteve sob os cuidados da missão religiosa onde havia crescido. Lá, ela se envolveu em atividades da igreja e no apoio à comunidade local, dedicando-se especialmente a ajudar crianças órfãs, talvez como uma forma de compensar as perdas e os traumas que ela mesma enfrentou. Um passado que não desapareceu. Apesar de seu esforço para levar uma vida normal, os eventos sobrenaturais que marcaram sua juventude permaneceram como uma sombra sobre sua existência. Muitos na comunidade continuaram a vê-la como uma figura enigmática, associada ao inexplicável. Embora nunca mais tenha exibido sinais de possessão, relatos de pessoas que conviviam com Clara sugerem que ela era atormentada por pesadelos recorrentes, frequentemente relacionados aos dias de sua possessão. Esses sonhos perturbadores a faziam acordar no meio da noite, visivelmente assustada, mas sempre recorria à oração para encontrar consolo. Clara nunca falou publicamente sobre os detalhes do que viveu, mantendo um silêncio reverente, talvez como uma forma de evitar reabrir feridas ou alimentar ainda mais os rumores sobre sua história. O legado espiritual. Clara viveu até a década de 1920, levando uma vida modesta e discreta. Ao longo dos anos, tornou-se uma figura de inspiração para muitos que viam em sua história uma prova da força da fé e do poder da redenção. Por 6 anos, Clara viveu uma vida livre de possessão demoníaca até morrer em 1912 de insuficiência cardíaca, aos 22 anos, deixando para trás um legado que mesclava mistério, espiritualidade e resiliência. Até hoje, sua história é contada como um dos casos mais fascinantes e assustadores de possessão demoníaca. E Clara Germana Celi é lembrada como uma mulher que enfrentou o abismo do inexplicável e conseguiu emergir com sua fé renovada. Se você gosta de histórias reais e misteriosas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc, deixar o seu like, comentar suas impressões e compartilhar o vídeo. Assim, você ajuda a manter viva a chama da curiosidade e a expandir nosso conteúdo. Vamos juntos explorar o desconhecido. Meu nome é